Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoa magnífica e incrível. Você sabe, eu vou aqui agora compartilhar com você a quinta lição preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo. Como se sente agora? Está preparado? Ouça. Igreja, corpo de Cristo Jesus. Vamos, nesse momento, decorar o quinto versículo. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas e aumentavam em número dia a dia. Gostou do resultado? Pense comigo. A palavra igreja aparece na Bíblia, a Santa Palavra de Deus, cerca de 115 vezes. Portanto, é um assunto de muita importância. Você sabe o que quer dizer a palavra igreja? Fique de olho. Igreja é a palavra oriunda do termo grego eclésia. Você sabia? Entretanto, o estudo etimológico indica que essa palavra é formada por dois vocábulos gregos, ek, significando para fora, e klesis, cujo significado é chamado. Com isso, você aprende que a igreja eclésia são chamados para fora. Agora, em linguagem mais precisa, se diz que a igreja é um organismo vivo, a comunidade de todos os cristãos de todas as épocas que foram salvos por meio do sacrifício de Cristo Jesus, os que vivem sob as leis da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber mais? Igreja é uma comunidade composta por cristãos perdoados, regenerados, transformados, justificados e salvos pela fé em Cristo Jesus, que formam um corpo social organizado sob as leis de Cristo. E ainda mais, igreja é a noiva de Cristo. Você consegue entender? Igreja não é um prédio, uma denominação. Igreja é você. Igreja sou eu, que sou salvo, perdoado, transformado, salvo e batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Gostou do resultado? Pense mentalmente. As igrejas de Cristo Jesus são preciosas para Ele. O apóstolo São Paulo escreveu: maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo Jesus amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Como se sente agora? Ouça. Você vai agora aprender o começo da igreja.
está registrado no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 13, 14, 15, 16 e 18. Está pronto para ouvir? A Bíblia diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Ele, Cristo Jesus, quem fundou a sua igreja. A igreja pertence a Ele, Cristo Jesus. A igreja está fundada na afirmação que o apóstolo Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo Jesus afirmou: Eu vou edificar a minha igreja, na sua afirmação que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, e as portas do Hades, do inferno, com seus planos, jamais prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus Cristo, o Filho de Deus. Viu só que notícia boa? Quer saber mais? Antes de Pentecostes, a igreja tinha pelo menos 120 membros. Seu cabeça, Cristo, 2 ordenanças e a grande comissão. Você sabia? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o fundador da igreja, é também o fundamento. O apóstolo São Pedro não foi o alicerce da igreja, mas Cristo Jesus. Cristo Jesus está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vale a pena ouvir. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro escreveu que Cristo Jesus é a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Gostou do resultado? Você está ouvindo? A igreja, corpo de Cristo Jesus. A igreja não é apenas uma organização, é um organismo vivo, espiritual, com vida em Cristo Jesus, a vida eterna. Todos os membros da igreja são pedras vivas, têm sua vida em Cristo Jesus e crescem para formar um templo espiritual. Por isso, a igreja é chamada o corpo de Cristo Jesus, o Messias. Já pensou nisso? Cada igreja de Cristo Jesus tem esta natureza de ser o corpo de Cristo, tendo sua vida nele. O Messias. Gostou do resultado? Ouça agora o crescimento da igreja de Cristo Jesus.
Cristo Jesus fundou a igreja com poucos membros, mas logo a igreja começou a crescer. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, você sabe que Cristo Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2 para proclamar o Evangelho. Você sabia? Aquele dia foi um grande dia na história do crescimento da igreja. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, como Jesus havia prometido, imergindo a igreja no Espírito e enchendo-os do Espírito. Ele, Cristo Jesus, lhe deu poder de falar em outras línguas, a fim de que todos os visitantes na cidade ouvissem a mensagem. Viu só que notícia boa! Foi quando 3.000 pessoas aceitaram a Cristo e foram acrescentadas à igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, você vai ler que a igreja subiu a quase 5.000 pessoas. Gostou do resultado? Pense mentalmente. Lembrando-se da ordem do Senhor Jesus Cristo, impulsionados pelo Espírito Santo, os discípulos de Cristo saíram para proclamar em outros lugares, primeiramente nas aldeias da Judéia, depois em Samaria e daí até aos outros países confins do mundo. No começo, todos os discípulos eram israelitas, mas o Senhor Jesus Cristo mostrou ao apóstolo São Pedro que eles deviam pregar, proclamar a salvação aos gentios. Você sabia? O Espírito Santo de Deus chamou o apóstolo São Paulo e Barnabé para serem os primeiros missionários aos gentios. Viu só? Que notícia boa! Como se sente agora? Até o fim do primeiro século, existiam igrejas em centenas de cidades do Império Romano e a mensagem foi levada, proclamada. As igrejas mantinham as mesmas doutrinas que Cristo Jesus tinha ordenado, mas sofreram perseguições dos judaizantes. Os judeus sofreram perseguições do sinédrio, do sacerdote e ainda mais sofreram perseguições do Império Romano. Você sabia? Quer saber mais? Fique atento. Quando Cristo Jesus fundou a igreja, ele disse: as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Isso quer dizer que as igrejas de Cristo Jesus vencerão finalmente a besta que surge do mar e da terra, o anticristo, o grande dragão vermelho,
Satanás. A igreja vence pelo testemunho da palavra de Deus. A igreja vence pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, pois não amaram as suas vidas até a morte. Você sabia? Você tem armas poderosas em Cristo. A santa palavra de Deus, o sangue de Cristo Jesus. Quer saber mais? Você quer fazer parte da igreja de Cristo Jesus, o Filho de Deus? Ouça agora a comissão dada por Cristo às suas igrejas. Cristo Jesus deu à igreja um serviço real para fazer. Quer saber? Pense mentalmente. A ordem de Cristo Jesus, a igreja, era para a grande comissão. E a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem nele crê será batizado. Você sabia? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até os confins do mundo. Cristo Jesus também falou: e batize-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Viu só que comissão magnífica, que chamado incrível que Deus faz a sua igreja. Uma igreja não pode traçar seus próprios planos quanto à sua atividade, mas a igreja de Cristo Jesus deve obedecer à ordem do seu fundador e pastor, Cristo Jesus. Como se sente agora? Ouça agora as atividades incluídas na ordem do fundador da igreja, Cristo Jesus. Primeira ordem: fazer discípulos. Isso se faz quando a igreja anuncia e proclama o Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas, para que se arrependam dos seus pecados e creem em Cristo Jesus como Salvador. E ainda mais, a igreja conta com a ajuda do Espírito Santo, e o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, o fundador da igreja, pode ser nos cultos no templo, nas casas particulares ou nas praças, por meio de visitas no lares e de outros sentidos, e conversas com outros no serviço, na escola, na rua, ou ainda mais nesse contexto que estamos vivendo online. Você sabia? A Bíblia diz sobre os crentes da igreja em Jerusalém, os que foram dispersos devido à perseguição, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Você sabia? Você deve, se quiser, seguir esse exemplo. É uma ordem para começar onde você está e levar a mensagem
de salvação a todas as pessoas que você puder alcançar. Gostou do resultado? Segundo a ordem de Cristo Jesus, o fundador da igreja, batizar discípulos. Aqueles que são salvos por Cristo Jesus pela fé devem ser batizados e acrescentados à igreja. Cristo Jesus, o Filho de Deus, deu à sua igreja direito e a ordem para batizar os salvos, os perdoados, os regenerados, os transformados, os justificados. Você sabia? Estas pessoas salvas e batizadas como membros da igreja podem crescer na graça e no conhecimento da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Quer fazer isso aqui e agora? Quero saber a sua resposta. Pense nobremente para nobremente viver. Ouça agora outra ordem de Cristo Jesus: ensinar discípulos. A igreja tem a responsabilidade de instruir os membros na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, a fim de ordenar suas vidas de acordo com a vontade de Cristo Jesus, que é boa, perfeita e agradável. Para esta obra, Cristo Jesus, o fundador da igreja, deu à igreja homens chamados por ele, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, diáconos e mestres para liderarem a igreja nesta instrução. E ainda mais, a escola bíblica dominical, a união de treinamento, os cultos doutrinários, todos fazem parte desta obra de ensinar. Quer saber mais? Pense comigo. Às vezes a igreja tem de aconselhar e disciplinar os membros quando estão faltosos ou em erros à mão do mundo. Ouça mais uma vez sobre as ordens de Cristo Jesus na grande comissão. Dirigir as ordenanças. A igreja tem a responsabilidade de observar as duas ordenanças do Filho de Deus, Cristo Jesus, o batismo e a ceia. Através destas, a igreja está sempre lembrando a morte de Cristo Jesus até que venha. Outra coisa, defender a doutrina. Os crentes da igreja em Jerusalém perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. O apóstolo São Paulo avisa a Timóteo e a Tito sobre o perigo de falsos mestres que introduzem ensinos errados. Portanto, a igreja precisa defender as doutrinas bíblicas. Você sabia? Você vai ouvir agora os característicos da igreja. Você sabia? Primeiro característico da igreja: Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o único cabeça,
sendo ele o fundador e o fundamento, a pedra angular. Segundo característico da igreja, membros regenerados. Quer saber? A igreja não deve aceitar como membros pessoas que não confessam a fé em Cristo Jesus e não dão testemunho de uma experiência de conversão, regeneração e transformação profunda. Gostou do resultado? Ouça agora o terceiro característico da igreja: um governo democrático, onde todos os membros têm a igualdade de direitos e responsabilidades. Deve ser uma igreja independente de outras igrejas e autônoma, que governa a si mesma. Você sabia? Ouça agora o quarto característico da igreja: a Bíblia como a inspirada Palavra de Deus. A única regra de fé e prática da igreja é o Novo Testamento. Não temos credos ou confissões. Você sabia? Ouça agora o quinto característico da igreja: como oficiais são os pastores e diáconos de uma igreja batista. Você sabia? Ouça agora o sexto característico da igreja: duas ordenanças, o batismo e imersão de pessoas transformadas, regeneradas, perdoadas e salvas, e a ceia como memorial instituído por Cristo Jesus e não como sacramento. Você sabia? Ouça agora o sétimo característico da igreja: um amor à liberdade. Quer ouvir mais? Oitavo característico da igreja: seu alvo de honrar e glorificar a Deus, obedecendo os seus preceitos e levando a mensagem do Filho de Deus, Cristo Jesus, até aos confins da terra. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja que ama e cumpre as obras de missões, a grande comissão. Ouça agora o nono característico da igreja: uma vida separada do mundo. Os membros têm o desejo de viver conforme os ensinos da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, evitando imoralidade, vícios, costumes e modismos, evitando contágio com o mundo, amando o mundo. A igreja precisa se consagrar, ser santa, separada do mundo. Ouça agora o décimo característico de uma igreja: uma esperança da iminente volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, diz que Cristo Jesus virá em breve para levar e arrebatar os fiéis à igreja de Cristo Jesus. E esse encontro da igreja, os fiéis com o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, será nos ares. Ao ouvir o som da trombeta e a voz do arcanjo, nós seremos arrebatados, levados
ao céu para encontrar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostou do resultado? Como se sente agora? Você quer pertencer à Igreja de Cristo Jesus? Você já entregou sua vida, sua alma a Cristo Jesus? Você sente que Jesus Cristo perdoou seus pecados? Você sente que Jesus Cristo transformou a sua vida? Você sente uma mudança profunda em sua vida mental, emocional e espiritual? Você sente que você está salvo em Cristo Jesus pela fé? Você sente a justificação pela fé? Você sente que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você sente tudo isso, esse é o momento de você solicitar o batismo. Só quem é salvo por Cristo Jesus, quem ama a palavra de Cristo Jesus, quem ama Jesus Cristo e foi chamado por Ele, salvo por Ele, vai pedir o batismo e vai pertencer à Igreja de Cristo Jesus, a única igreja verdadeira que vai durar para sempre. E nós, os cristãos, iremos reinar com Cristo Jesus e assentar em tronos para julgar o mundo e os anjos. Você sabia? Você ouviu? Igreja, corpo de Cristo Jesus. Vamos agora lembrar do versículo que você aprendeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Está preparado? Assim, as igrejas eram fortalecidas e aumentavam em número dia a dia. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo faça uma reforma em sua vida mental, emocional e espiritual. Que você, a partir de hoje, com esse conhecimento, com esse conteúdo, tome uma decisão de fazer parte da Igreja de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mude o pensamento, mude o comportamento. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Um momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é selado.